Olá, ouvintes! Meu nome é Marci, sou coordenadora do Programa Educativo da Feira Livre de Arte Contemporânea, FLAC 2023. Nesta edição online, o Programa Educativo apresenta uma série de atividades voltadas à construção de um diálogo com o público e à promoção da acessibilidade física e digital ao universo das artes visuais. Todas as atividades contam com participantes para lá de especiais que, atravessados pela temática do colecionismo, nos proporcionarão experimentar com vocês uma imersão nesse universo repleto de possibilidades e descobertas. Olá, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do quase podcast Coleções do Tamanho da Gente. Aqui é o Eduardo Martins, educador da Feira Livre de Arte Contemporânea, FLAC 2023. O episódio é dividido em dois lados, lado A e lado B, e quem ocupa o espaço do lado A é a Luciana Grisotti. Olá, ouvintes! Eu sou Luciana Grisotti, artista visual e pesquisadora pela UFMG. Sou do Rio de Janeiro, mas moro há 4 anos em Belo Horizonte para poder fazer o doutorado. Fui convidada pela FLAC para conversar um pouco sobre como a memória e a coleção atravessam o meu trabalho. Olá, Luciana. É uma alegria contar com a tua presença aqui no nosso podcast. E vamos começar pelo seguinte caminho. Olha só, como artista e pesquisadora, você constitui uma teia de coleções no seu espaço de atuação. Como você revela para a gente a composição dessa teia, como ela foi se desenvolvendo a partir da sua prática e do seu pensamento? Essa teia, ela foi crescendo ao longo do tempo, né? Ela começou com uma pesquisa basicamente com os objetos, onde eu coletava objetos na rua e dentro da minha própria casa. Então, eu chamo assim, nos meus espaços de memória, tanto particular quanto coletiva. Na rua, né, coletando coisas de pessoas que eu não faço ideia de quem são ou como aqueles objetos foram parar ali, que são pedras, envelopes de carta, parafuso, uma série de coisas que contam histórias de algum acontecimento daquele espaço. Por exemplo, eu tenho um parafuso que é da Perimetral do Rio de Janeiro. Eu não sei se todo mundo conhece o que foi a Perimetral, mas é um pedaço, é uma extensão da ponte Rio-Niterói, né, que cruza as duas cidades. E já na chegada do Rio de Janeiro, tinha esse pedaço de ponte que descia perto da rodoviária e hoje em dia extraíram para fazer o que hoje é a zona portuária revitalizada, né, onde passa o VLT e tudo mais. E ali eu tenho um grande parafuso ali. Então, assim, são objetos que contam. Tem um búzio também que eu coletei na Praça da Harmonia, que é onde teve porto, assim, que chegaram os negros escravizados para a cidade, tudo mais, para trabalhar na Pedra do Sal, enfim, o que hoje é o centro da cidade. Que é na Pequena África, né? Exatamente. Que é na Pequena África. Exatamente. Então, são objetos que carregam pedaços de história mesmo, né? Que a gente pode chamar de oficial, assim, quanto objetos que me encantavam pelo encontro fortuito na rua. Também eu vou te falar um deles, assim, eu estava andando em Niterói para pegar as barcas para cruzar para o Rio de Janeiro e eu encontrei um envelope, como eu tinha falado aqui, escrito Barcas. Falei, nossa, que curioso, né? Estou em frente às barcas e encontro um envelope numa letra grande, vermelha, escrito Barcas. Eu vou, o destinatário, será que o destinatário é a empresa da barca, né, que faz o traslado? Aí eu peguei aquele envelope e criei uma história que eu achava que seria daquele envelope, de como ele chegou ali. E assim tem vários outros objetos. Álbuns de fotografia, de gente que eu nem sei quem são
e dentro da minha casa, procurando nas fotografias da minha mãe, nos arquivos de família, nos objetos da minha própria casa. E essa relação entre objeto e imagem, né? Acho que o objeto realmente é um disparador. Foi um disparador para tudo que eu faço hoje, porque isso que eu tô contando foi um dos primeiros momentos que eu entendi que eu queria fazer enquanto artista e pesquisadora. Aí fui estudar memória, né? A importância da memória para a vida que a gente tem, né? Para a gente não esquecer as coisas horrorosas que aconteceram, como a escravidão, o Holocausto, coisas assim da grande história, né? Mas também do pequeno, da nossa vida. Tem coisas que a gente tem que ficar se trabalhando para não se repetir ou melhorar aquela questão. E eu acho que a arte ela é de extrema importância nesse processo, porque a gente coloca a poética junto, né? A poesia, a gente consegue lidar melhor com alguns assuntos através da arte. Então, acho que isso tá nessa teia, por isso que eu tô falando sobre isso, assim. É uma base desse método, eu ter esse pensamento sobre como conduzir as coisas. E atravessando esse momento que eu tô te contando, eu cheguei no momento que eu estou agora, que eu passei pelo processo de pandemia, fiquei 2 anos em isolamento social. Agora você imagina, Eduardo, uma pessoa que trabalha indo pra rua, coletando coisa, ficar presa em casa. Não poder sair, não poder descer do apartamento, porque eu tinha medo de me contaminar. No início era assim, não era? Super, era um cuidado assim, importantíssimo, mas a gente identificava que às vezes era em demasia e passava de alguns limites, porque era tudo muito novo e você precisa se cuidar, né? Enfim, cuidar né? A gente cuidar e cuidar do outro também. Exatamente. E eu acho que a gente até... Não estou entrando em questão se foi grave ou não foi grave, foi gravíssimo, mas acho que a gente até se acostumar, parecia que só descer e respirar a gente já estaria contaminado, né? Então eu fiquei muito em casa mesmo, assim, só saía para ir ao supermercado de 15 em 15 dias para fazer compra. E isso foi uma chave que virou minha cabeça. O que eu vou fazer para não acabar quem eu sou enquanto artista e pesquisadora? De início, eu procurei coisas dentro da minha casa também. Fiz alguns trabalhos com molduras antigas que eu tinha, com faca de cozinha, algumas coisas assim. Depois eu fui procurar por imagens na internet. Então eu encontrei nos bancos de imagem uma saída para minha teia de coleção, para continuar a minha pesquisa no núcleo da memória. Entende como isso é tão principal para mim, que ele acaba irradiando para as outras coisas que eu vou fazendo. E hoje eu sou uma pesquisadora na UFMG e eu não entendo a prática artística com a pesquisa teórica dissociada. Eu, desde jovem, fui graduanda, depois mestranda, e então hoje estou finalizando o doutorado, então me acompanha esse tipo de atividade. Hoje eu pesquiso o amor nas artes visuais, então eu quis trabalhar essa coleção amorosa. Então fui lá na história da arte, ver os quadros, ver o que já tinham produzido como representação do amor. Porque a gente aprende com as histórias que a gente lê, que contam pra gente, a gente aprende por imagens e a gente aprende por objetos. O objeto também é uma imagem. Se você pega o objeto ele imprime uma imagem, ele te conta uma história. E assim como uma fotografia, se eu pego uma fotografia impressa na minha mão, ela também é um objeto. Então, assim, às vezes parece que as coisas estão dissociadas, mas no meu modo de entender, elas são juntas. Uma coisa não separa a outra. E aí fui produzir imagens amorosas, que eu acho que são imagens positivas do amor. Aí fui pensar a natureza, quanto lugar de aprendizado, de comunhão, de partilha.
entendendo o quanto a gente se separa da natureza, o quanto a gente destrói a natureza e a gente só tira coisa dela e não repõe. A gente não se vê enquanto animal, a gente se vê separado. Então eu me afundei nessa pesquisa com muito prazer, tô nela, e trabalhando com bancos de imagem na internet para fazer colagens digitais. Então, acho que a coleção passa por aí também. Os objetos na pandemia viraram um grande acervo de imagens que eu coleto. As minhas ruas são ruas dos sites e da internet. Por enquanto, né? Estou atravessando esse processo. Essa teia, essas várias formas de lidar com a coleção e com a memória tem passeado na minha pesquisa dessa forma. Muito legal, Luciana. Você acabou de revelar, eu acho que esse processo de deslocamento, né? De uma metodologia que era da presença, né? Que você percorria as ruas observando e sendo observada também pelos objetos, né? Quando você se refere às fotografias de pessoas anônimas que você não conhece, mas você também lida e manipula, né, com essas imagens de pessoas desconhecidas, talvez buscando em sebos, buscando em feiras. Então tem toda a presença, né, do teu corpo em movimento nas ruas, né? Com a pandemia, né, com o advento do isolamento, ter que ficar em casa, você fez esse deslocamento para o universo virtual, né, para o banco de imagens, né, da internet. Eu acho que redimensiona também o seu trabalho, né? Então agora, se a gente pensa, Luciana, no ateliê, né, se a gente pensa assim, o ateliê da Luciana, ele poderia ser chamado ou ser identificado, reconhecido como um pequeno museu particular que salvaguarda objetos transitórios e permanentes? Como é que é essa coleção de coisas físicas, materiais e virtuais? Na hora que você me fez a pergunta, eu lembrei de um armário que eu tenho aqui em casa, de 3 portas, grande. O maior armário da minha casa não guarda roupa, guarda objeto. Onde eu guardo minha roupa tem 2 portas. É assim. Aí se você for abrir esse armário, você vai ver toda a sorte de objetos, assim, todos. E aí eu guardo em pequenas caixas, que eu vou comprando ou eu vou coletando também. Tem caixas que eu coletei e eu guardo objetos dentro dessas caixas. E tem uma coisa que é curiosa. Grande parte dos, digamos, enfeites, entre aspas, da minha casa são disposições que eu fiz. Tem um trabalho que eu coletei areias de várias cores, de vários lugares, de praias que eu fui trabalhando a questão da memória geológica. E aí eu fazia tonalidades com essas areias, então eu engarrafei essas areias, enumerei e sei de onde elas são e tal. E as garrafinhas estão pelas estantes da minha casa. Na minha mesa de trabalho tem caixinhas onde eu guardava esses objetos. Tudo vai virando... Acho que eu e assim, o artista em si, né? Ele e o espaço não se separam muito, né? E aí também tem as coletas que eu fiz dentro da casa da minha mãe, quando eu morava com ela, né? Que aí eu fui herdando coisas, porque ela sabe que eu adoro uma coleçãozinha. Então a primeira herança que eu recebi dela foi a coleção de vinil. Já tenho, não tenho vitrola, ainda não comprei, mas eu já sei, tá ali. Ela me deu por conta disso mesmo, assim. Então, talvez eu tenha um certo viciozinho em coletar pequenas coisas, pedacinhos de azulejo, pedras portuguesas interessantes. Tem tudo aqui. E tem esse grande acervo agora das imagens virtuais, né, que é uma coisa muito interessante de falar, porque esses objetos eu não descarto de jeito nenhum. Meu xodó. Mas as imagens digitais nem sempre eu guardo todas, não. Porque cada colagem, Eduarda, vai ter 100 imagens. Elas são complexas e grandes. Cada folha que eu faço, cada coisa, ela tem muitas camadas. Assim, se você for abrir um arquivo do Photoshop, você vai ver inúmeras camadas. Então, às vezes, o computador não aguenta.
E aí eu acho que às vezes não vale a pena guardar no HD, entendeu? Então eu acabo guardando as imagens que eu acho que são principais daquela colagem. Essa aqui não tem jeito. Essa aqui, se eu perder, eu não vou achar outra que seja parecida, ou vai me dar muito trabalho para refazer esse processo. Aí eu guardo. Fora isso, tem que eu falei dos objetos pequenos, mas tem os quadros também, né, que eu vou espalhando e vou retirando também. Uma última coisa curiosa aqui que eu vou falar: não tem um quadro pendurado na minha parede. A minha casa é totalmente branca. Então eu tenho essa relação com a imagem também. Acho que eu trabalho tanto com a imagem, porque o meu ateliê é em casa, né? Então ela é toda branca. Eu vou colando coisa na parede, post-it, quando eu vou pensar alguma organização visual para alguma fotografia, eu colo, olho, depois eu tiro e guardo. Luciana, eu fico aqui pensando assim, olha, e também convido os ouvintes, as ouvintes a pensarem, será que quem chegou primeiro, né? Quem veio antes? A colecionadora ou a artista? Não precisa de responder, é só pra gente pensar. Quem veio primeiro? Talvez o geólogo ou o colecionador de pedras? Bem, vamos pensar sobre isso. Valeu demais conhecer, né, através, né, por meio da tua fala, a tua trajetória, o teu modo de pensar e o teu modo de fazer. Te agradeço imensamente pela presença. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Muito obrigada. E assim, encerramos o lado A com a Luciana Grisotti e deixo o convite para continuarem seguindo a FLAC nas redes sociais e ouvirem o lado B do Quase Podcast, Coleções do Tamanho da Gente. Até mais!